Nesse vídeo, falaremos sobre a representação gráfica do nosso projeto. Como eu havia mencionado no vídeo passado, nós iremos realizar aqui nesse vídeo ajustes gráficos para que a gente possa sair de uma representação gráfica como essa para uma representação gráfica mais humanizada como essa. Dito isso, eu retorno aqui ao Revit e eu estou com uma vista de corte aberta aqui. E o primeiro detalhe a ser dito aqui é que todo elemento do Revit ele pertence a uma categoria. Se você selecionar esse box do banheiro aqui, na aba de propriedades, você tem aqui nesta aba a categoria que esse elemento pertence. No caso, o box pertence a uma categoria de equipamento especial. Se você clicar no armário, você terá um armário classificado na categoria de mobiliário. Se você clicar nesse móvel genérico que utilizamos aqui, ele não estará classificado na categoria de mobiliário, e sim na categoria de componente de gabinete. E por que isso é relevante para que você saiba? Dando aqui um ESC, você pode estar ajustando representações gráficas por elemento de forma individual ou atribuindo essas configurações a toda a categoria que o elemento pertence. Por exemplo, iremos utilizar aqui essa parede, então eu seleciono ela, botão direito, e eu escolho esta opção aqui, sobrepor gráfico na vista. E aqui você tem por elemento ou por categoria. No momento, faremos aqui por elemento primeiro, tá? Então, seleciono por elemento, abro aqui a janela, onde eu posso fazer algumas configurações gráficas, tá? E aqui, nas primeiras opções, você tem duas caixinhas aqui, uma visível e outra de meio tom. Na primeira caixinha, onde você tem aqui visível, esta opção é para que você defina se o elemento que você selecionou, ele vai estar visível ou oculto nessa vista. Se você marcar a caixinha visível, o elemento ficará visível. Se você desmarcar, clico em aplicar, aquela parede ela fica oculta, tá? Ela deixa de ser visível. Marco novamente, aplicar, ela retorna, tá? Meio tom, você vai dar uma esmaecida na representação gráfica desse elemento. Se você clicar aqui meio tom e aplicar, notem que ela fica meio um tom mais claro, tá? Desmarcando, aplicar novamente. Estas duas opções, linhas de projeção e padrões de superfície, é quando o elemento está em vista. Nesse caso, como estamos usando como exemplo uma parede em corte, o padrão de superfície e a linha de projeção não seria visível nesse momento, mas daqui a pouco a gente fala sobre eles. Logo abaixo, nós temos a função de transparência. E essa função, como o próprio nome diz, você vai atribuir uma transparência ao elemento. Se você ajustar aqui a barra, ou digitar um valor e aplicar, notem que a parede ela ficou transparente e você agora consegue até ver o gradil da porta que está embutido nessa parede. Retornando aqui a transparência zero, aplicar. Dando continuidade, essas duas opções aqui, linha de corte e padrão de corte, é para que você atribua a representação gráfica a elemento que está sendo cortado. As linhas de corte são as arestas dessa parede. Se você abrir aqui a aba de linha de corte, você pode estar atribuindo um tipo de linha. Eu vou pegar aqui como exemplo essa linha tracejada aqui. Você pode estar atribuindo uma cor para essa linha. Vou escolher aqui esse rosa, tá? E você poderia estar atribuindo uma espessura. No momento eu vou deixar a espessura normal, tá? Ao clicar em aplicar, ó, as arestas dessa parede em corte assumiram a representação gráfica de linha tracejada na cor rosa. O padrão de corte representa uma achura que você pode estar jogando aqui, tá? Ou a combinação de duas achuras, uma em primeiro plano e a outra em plano de fundo. A título de exemplo, eu vou clicar aqui. Eu irei escolher o padrão de achura aqui, alvenaria. Posso estar jogando uma cor, uma azul aqui. E como plano de fundo, posso estar selecionando aqui um preenchimento sólido. E posso estar jogando aqui uma cor laranja, mais clara, dando aqui um OK. Ao aplicar, notem que o preenchimento de plano de fundo, ele preenche toda a parede, mas ele é sobreposto pelo padrão de achura de primeiro plano, tá? Se você alterar aqui, aplicar, você pode fazer uma composição
e gerar algum tipo de representação gráfica que você queira. Eu estarei reinicializando aqui, tá? Retornando para as configurações originais, aplicar. E com essa parede selecionada, clico com o botão direito, sobrepor gráfico na vista, só que dessa vez eu posso estar escolhendo por categoria, ou seja, eu vou atribuir uma representação gráfica para toda a categoria de parede. No momento, nós estaremos atribuindo a cor preta para todas as paredes em corte. Assim, a gente vem na opção de padrão de corte, usando aqui a opção de primeiro plano mesmo, busco aqui um preenchimento sólido e na cor, seleciono a cor preta, ok? E ao aplicar, dando aqui um ok, notem que todas as paredes que estão em corte receberam a representação gráfica de preto sólido. Você pode estar fazendo a mesma coisa com os pisos. Seleciono aqui um piso, no caso aqui é uma laje, mas como a gente utiliza a ferramenta de piso para fazer a laje, então você pode estar selecionando aqui a laje como piso, botão direito, sobrepor gráfico na vista, por categoria, e da mesma forma, onde tem aqui padrão de corte, você pode estar selecionando preenchimento sólido e na cor, escolhe a opção de preto, ok? Aplicar. As lajes e os pisos adotaram o preenchimento sólido preto, tá? Selecionando aqui esse muro, botão direito, sobrepor gráfico na vista e por elemento, as opções aqui de linha de projeção e padrão de superfície, que é quando o elemento está em vista, vai funcionar de forma semelhante à linha de corte e o padrão de corte. A linha de projeção é referente às arestas do elemento em vista, então você pode estar selecionando um tipo e uma tonalidade. Nesse caso desse muro, eu vou selecionar apenas uma tonalidade para essa linha. Você pode estar definindo uma cor mais clara, como esse cinza aqui. Quando você der um OK e aplicar, aquela parede ela fica em vista num tom mais claro. E aí você pode criar uma percepção de profundidade. Aquilo que está mais distante fica mais claro e aquilo que está mais próximo fica mais escuro. Você também poderia estar usando aqui a opção de meio tom, mas na opção de linha de projeção você pode regular a cor das linhas com mais precisão. E só a título de exemplo, no padrão de superfície, da mesma forma como no padrão de corte, você poderia combinar dois padrões de achura. Só que aqui, ao aplicar, ele vai inserir esse padrão na superfície do elemento em vista. Cliquei em aplicar, ó. Aquela parede, o muro, já recebe a configuração aqui do padrão de superfície, tá? Eu vou colocar aqui 100. Vou dar aqui um OK. Para as paredes em vista que estão dentro da casa, ou seja, as paredes internas que estão em vista, você pode estar utilizando essa configuração de sobrepor gráfico na vista, ou você pode estar usando materiais. Na nossa imagem aqui, se vocês observarem, eu trago 3 tipos de materiais aqui para a nossa parede. Eu trago um revestimento de acabamento até o forro, tá? E acima do forro eu trago ali uma camada de emboço e depois apenas a camada de tijolo. Essa é uma representação gráfica que eu utilizo muito, que eu gosto bastante. Que é como se a parede tivesse camada, tá? O Revit, ele tem uma ferramenta de paredes empilhadas que ele faz paredes sobrepostas umas às outras e gera camadas. Seria um efeito semelhante a isso aqui. Mas como a gente não entrou a nível executivo nesse curso, eu não entrei no assunto de paredes empilhadas. E assim eu irei mostrar uma alternativa para que vocês possam dar esse efeito aqui nas paredes de vocês, caso vocês queiram, sem estar utilizando parede empilhada, tá? Retorno aqui ao Revit. Você pode, acessando a aba Modificar, buscar a opção de Dividir Face. Você seleciona aqui, você seleciona a parede que você vai querer dividir a superfície. Dou um clique aqui. Caso você não esteja conseguindo pegar a sua parede com um clique, como eu fiz, verifique se a sua opção aqui, ó, de seleção por face é essa setinha de mouse aqui sobre um plano azul. Se o seu tiver com um X vermelho, é porque você está com a função de seleção de face desabilitada. Você pode clicar aqui que ele habilita a seleção por face. Ao selecionar aqui a parede, eu entro no modo de croquis
E usando aqui a opção de linha, eu posso dividir a superfície dessa parede. Divido aqui uma vez. Aqui no caso eu estaria dividindo em uma superfície inferior e uma superfície superior. Eu posso estar fazendo outra linha para agregar outra superfície nessa parede. Dando aqui um ESC, posso selecionar aqui a linha do croquis e posso estar atribuindo um valor de distância entre as duas linhas. Coloco aqui ponto 15. Após isso, clico em concluir. E agora, usando a ferramenta de pintura, eu posso estar agregando os materiais nessas superfícies. PT, tecla de atalho. Posso pesquisar aqui por um porcelanato CE. Eu irei selecionar esse CE07. Clico aqui na superfície da parede e ele aplica o material apenas na primeira superfície. Posso buscar aqui embolso. Pinto aqui a segunda superfície. E para a terceira superfície, eu busco o material de tijolo. Seleciono aqui e aplico a superfície. E assim eu aplico aqui o efeito de uma parede com camadas, tá? Eu irei estar aplicando aqui as outras paredes, tá? Retornando aqui à velocidade normal, aqui no reservatório, eu dividi aqui a parede em 3, tá? Uma aqui, 2 aqui e outra esse pedacinho de cima. Aqui eu apliquei uma cerâmica, aqui e em cima foi embolso, tá? Aqui no banheiro foi como eu fiz aqui na suíte, tijolo e embolso, e embaixo ficou o revestimento cerâmico, tá? Aqui na coberta eu coloquei pintura de embolso. Aqui também, apenas embolso. Aqui embaixo foi como na suíte, revestimento cerâmico, embolso e tijolo. E aqui eu separei em 3 níveis também. Deixei aqui uma pintura branca, embolso e tijolo, tá? Outro detalhe para melhorar a sua representação gráfica é você inserir aqui uma achura que represente o seu terreno. Você pode acessar a aba Anotar e você vai ter aqui esta opção aqui, Região. Se você clicar na setinha, você tem região preenchida e região de máscara. A região de máscara é uma achura de preenchimento sólido na cor branca. A preenchida não. A preenchida você pode fazer a combinação de 2 padrões de achura. No momento, aqui na aba de propriedades, o meu está com a região preenchida terra. Se eu clicar em editar tipo, a região preenchida de terra é configurada por 2 padrões. O padrão de preenchimento de primeiro plano, você seleciona aqui e pode estar escolhendo um padrão de achura. No momento tem esse concreto selecionado. A cor estipulada para achura de primeiro plano é esse tom de cinza, tá? Você poderia estar alterando. E o segundo padrão de achura é o de plano de fundo, que aqui no momento está selecionado um padrão sólido e a cor dele é esse begezinho aqui. Dando aqui o OK, OK. Com a ferramenta de região preenchida selecionada, você entra aqui no modo de croquis e você, com a opção de linha, pode estar desenhando aonde seria o seu terreno. Eu vou estar contornando aqui, tá, o piso da nossa casa. A altura dele aqui você pode deixar passando, sobrando aqui bastante espaço, tá? Porque a gente vai recortar depois. Então você pode botar uma medida aleatória aí qualquer, usando aqui o TR para a gente aparar e estender. E aqui tem um detalhe. Se você selecionar uma linha dessa, você tem a opção de escolher o estilo dessa linha. É como se fosse um layer do AutoCAD. Então, para vocês entenderem, eu vou selecionar aqui esta linha e vou selecionar aqui a opção de projeção para essa de baixo. Para essa aqui, eu vou selecionar a opção de linha invisível. E para essa aqui, eu posso selecionar a opção de linha grossa. Dando aqui um ESC, eu concluo.
Se vocês observarem, ó, a linha lateral que eu botei invisível, ela não fica aparente. A linha de baixo que eu coloquei projeção, ela assume a representação gráfica de linha tracejada. E aqui a de cima, ó, eu coloquei linha grossa. Então, ela assume uma representação gráfica mais espessa do que uma linha mais fina, tá? Clicando aqui na ajuda novamente, editar limite, eu vou selecionar as linhas laterais e a inferior e vou estar colocando aqui a opção de linha invisível e essas linhas superiores, linha grossa. Posso estar concluindo aqui o modo de edição e aqui entra o nosso padrão de Ashura representando o nosso terreno, tá?